Olá, graça e paz. Quanto tempo, né? A gente não tem feito mais vídeos assim recentes. Hoje eu estava ouvindo uma palavra do pastor David Leonardo e o Senhor tocou meu coração. E através dessa palavra eu resolvi gravar esse vídeo, né? Porque a palavra dizia assim: alguém precisando de você. E às vezes eu pensava assim, mas ninguém precisa de mim, né? E ouvindo aquelas palavras, não é porque eles precisam de mim, não é porque alguém precisa de mim propriamente dito, eu, Isabel. É porque eles precisam daquilo que Deus tem para falar através de mim. Porque hoje em dia existem muitas pessoas publicando a respeito da palavra do Senhor, mas também existem muitas pessoas que publicam coisas que levam ao caminho que não é agradável a Deus. Então, o intuito do meu canal é levar a palavra do Senhor para as pessoas. Foi esse o propósito desde o início e será até o final. Eu sei que já faz tempo que eu não publico nada, mas Deus sempre tem coisas para nos passar. E foi assim que eu comecei. Através daquilo que Deus me transmitia, eu transmitia através da rede social para as pessoas. E de repente, com o decorrer, o passado, o tempo, isso daí foi ficando meio que entulhado, né? Outras coisas foram surgindo, outras pessoas apareceram, e eu meio que disse assim, não há mais necessidade de eu fazer isso, porque existem outras pessoas com muito mais experiência, com muito mais conteúdo, que possa estar fazendo isso que Deus colocou no meu coração. Mas hoje, através da palavra do pastor David Leonardo, eu fui exortada pelo Senhor. Se Ele te deu a oportunidade de poder falar para o Senhor, mesmo que o teu núcleo seja pequeno, mesmo que vou fazer uma alusão, tá? Porque não foi isso exatamente que ele disse, mas assim, mesmo que tua rede social seja curta, mas vai ver que dentro da tua rede social há pessoas que precisam ouvir aquilo que o Senhor tem para transmitir através de você. E não é de mim que as pessoas precisam verdadeiramente, mas é do Senhor. Mas eu sou o canal do Senhor através dessa rede social. E é esse o meu papel. Então estou aqui para dizer a vocês que eu não sei qual vai ser a frequência, tá? Mas sempre que eu me sentir exortada pelo Senhor, alimentada por Ele, ou consolada por Ele, eu vou estar aqui transmitindo para vocês aquilo que Ele tem entregue para mim. E assim eu creio que também vai estar entregando a cada um de vocês. Então vamos para a palavra, né? Que foi isso, né? Que o propósito do Senhor na minha vida foi colocado. A palavra, ela fica em Sofonias, no livro de Sofonias, o capítulo 3, o versículo 17, que diz assim: O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Coisa linda, né? Maravilhoso que a palavra de Deus diz. O Senhor teu Deus está no meio de ti. Porque Deus, Ele nos ensina, nos mostra todo o tempo que Ele nunca se aparta de nós. Ele sempre está no meio de nós.
E mais uma vez Ele nos diz que Ele está no meio de nós, mesmo que a gente não consiga ver, mesmo que a gente não consiga enxergar, mas Ele está lá. Muitas vezes a gente está entristecido, está abalado com a situação, mas a gente às vezes fica clamando por Ele, clamando tanto, que muitas vezes não conseguimos ouvi-lo, não conseguimos sentir a sua presença, mas na verdade Ele está lá, Ele está aqui junto de nós. Mas muitas vezes a situação, a dor que estamos vivendo, a gente não consegue enxergar, não consegue sentir. Mas Ele está respondendo a muitas pessoas aqui neste momento. O Senhor teu Deus está no meio de ti. Ele está no nosso meio. Quando você perguntou, cadê o Senhor? Quando você perguntou, por que Deus, tu me desamparaste? Né? Foi uma das palavras também que eu ouvi hoje. Porque Jesus também sentiu isso, né? Naquele momento de grande dor, lá no Calvário, lá na crucificação. Meu Deus, por que me desamparaste? Ali foi a carne, né? Ali foi o homem, sentiu a ausência do Senhor porque Ele estava tendo sobre Ele todo o pecado que nós transgredimos. E através do pacto que Ele teve para conosco, Ele morreu vertendo seu sangue pelos nossos pecados. Ele tomou sobre Ele todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados, todas as nossas dores. E Ele morreu na cruz em nosso lugar. Mas Ele sentiu a ausência do Senhor. Mas não é porque Deus não estava com Ele. É porque a carne reinava naquele instante e Ele não conseguiu sentir a presença de Deus. Porque o pecado que estava vindo sobre Ele, não dele, nosso, mas que estava vindo sobre Ele era tão intenso que não conseguia sentir a presença de Deus. Porque é isso que acontece conosco. Quando nós pecamos, quando nós estamos diante de uma adversidade tão grande, a gente dá tanta ênfase a tudo isso que a gente não consegue sentir a presença de Deus, embora Ele esteja no meio de nós, né? E Ele fala, poderoso para salvar-te, oh Deus maravilhoso, diante de uma situação desesperadora, diante de uma situação aterrorizante, diante de uma situação que para o mundo é impossível de ter fim, que para o mundo é impossível de acontecer, Ele diz que Ele é poderoso para salvar-nos. Ele vai nos tirar dessa condição. Ele vai te tirar desta condição. Ele vai te salvar. Ele vai te levar para um melhor lugar. Então, para um pouquinho e tenta sentir a presença dele. Tenta descobrir o que ele quer dessa situação. Busca olhar para a situação com outros olhos. Um olho de quem está meio que do lado de fora. Sai de dentro da tormenta, do furacão, vem um pouquinho para o lado de fora e olha, e analisa, e tenta entender o que de melhor nós podemos aprender diante dessa tormenta, dessa grande tribulação. Então, Ele se deleitará em ti com alegria. Jesus é maravilhoso, Deus é tudo de bom. Ele está dizendo que Ele vai se deleitar em nós, baseado na nossa postura, na nossa decisão, da nossa firmeza naquilo que Ele colocou para cada um de nós, no crer, porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não desista, baseado na tua permanência, na tua não desistência, isso agradará ao Senhor. Ele se deleitará em ti com alegria, porque você vai estar em obediência a Ele, suportando com Ele, esperando nele e sentindo a presença dele, né? Diante de tudo, mas sabendo que Ele está conosco,
firme naquilo que Ele prometeu, esperando o tempo dele, Ele vai se deleitar em nós, com alegria. Renovar-te-á no seu amor e regozijar-se-á em ti com júbilo. Ele vai nos renovar, Ele vai se regozijar em nós com júbilo. Significa que no final de tudo isso, a presença dele permanente em nossas vidas, diante de todas as nossas adversidades, quando tudo isso ter um fim, porque vai ter, porque nada é permanente, nada é para sempre. A palavra de Deus diz que há tempo para tudo. Nós estamos num tempo, e pode ser até de alegria, mas Deus pode estar te exortando hoje, te preparando para algo que vai acontecer. Porque a palavra de Deus diz que no mundo tereis aflição. Não significa que a gente vai viver em tormento o tempo inteiro, mas significa que a gente vai passar por aflições, sim. Mas e muitas vezes as pessoas acham, não, mas a minha luta vai acabar. Vai acabar essa luta. Aquilo que a gente está vivendo hoje, a tormenta de hoje, ela vai ter fim. Mas lá na frente virão outras coisas, e você tem que estar preparada e firme, sabendo que tudo vai passar, que tudo é um aprendizado, que tudo é propósito de Deus para nos melhorar. Porque também a palavra de Deus diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. Não é algumas coisas. Não é as coisas boas. Significa tudo. É tudo. Então até as coisas ruins, até as provações cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas a frase, né, o versículo, ele é completo. Ele tem uma completude, e as pessoas costumam pegar trechinhos e se basear só, focar naquilo. Tudo coopera para o bem. Aí muitas pessoas vão dizer, então não vou sofrer. Não é isso. É tudo, todas as coisas, todas as boas e as ruins cooperam para o bem. Mas cooperam para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus. Daqueles que vivem segundo os seus propósitos. Então Deus é poderoso, Deus não é mentiroso, Deus vai cumprir aquilo que está na palavra dele, mas existe a forma de acontecer. Não é que ele não vá fazer, ele vai, ele faz, mas existe a obediência naquilo que ele nos propõe, né? Também é baseado em Romanos 8, 28, deixa eu ver se é Romanos mesmo, Romanos 8. Eu acho que é. É exatamente isso. É porque o Senhor me deu o versículo. Muitas vezes isso não, quer dizer, isso nunca acontece na minha vida, né? Geralmente eu me lembro de um versículo, cito ele, mas eu não sei qual é o versículo. E o Senhor me deu para reafirmar. Como ele é maravilhoso, ele é tremendo, né? Então, em Romanos 8, 28, que tem essa citação, né? Que é, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus é lindo, maravilhoso. Ele nos confirma através da palavra dele, né? E geralmente eu costumo dar citações bíblicas e dificilmente eu me lembro qual é o versículo, qual é o capítulo, qual é o livro, mas o Senhor, ele quis reafirmar aqui nesse momento, me dando um versículo, me dando a referência para que ficasse mais verdadeiro aquilo que o Senhor está querendo dizer para cada um de nós, né? Que nós possamos estar sempre ligados ao Senhor, lembrando que Ele está no meio de nós, Ele não nos desamparou, Ele está conosco, mesmo que a gente não consiga ver, mesmo que a gente não consiga ouvir, mas o que a gente precisa fazer para poder a gente ouvir e sentir a presença de Deus? É buscar obedecer, é buscar Ele, é estar em constante oração, como diz Efésios 6, né? Lá no final fala da armadura celestial, mas diz orando sem cessar em todo o tempo, por todos os santos. Não é orando só por você, nem só por suas causas, é orando por todos. Então, vamos
começar a obedecer aquilo que o Senhor determinou para cada um de nós. E quando chegarmos ao fim, Ele vai estar sim, se regozijando com cada um de nós por estarmos firmes e obedientes àquilo que Ele determinou para as nossas vidas e para assim fazer, se cumprir a palavra dele nas nossas vidas, porque é assim que vai acontecer. Em nome de Jesus, com cada um de nós. Amém? Fiquem na paz, um grande beijo. Eu agradeço ao Senhor por mais uma oportunidade de estar aqui, falando dele para todos vocês. Um grande beijo.